Sejam todos bem-vindos ao canal Escola Dominical Brasil. Meu nome é Vanderlei Claudiano e hoje eu vou compartilhar com vocês um pouquinho sobre a história de Sansão. Deus ele levantou um juiz em Israel, o nome dele era Sansão. Havia uma profecia que Deus levantaria um juiz que começaria a libertar o povo de Israel. Eles estavam sobre o jugo ali dos filisteus, tá bom? Cerca de aproximadamente 40 anos, sendo subjugados pelos filisteus ali, e Deus ele levanta esse juiz em Israel chamado Sansão. O termo juiz aqui, principalmente aplicado a Sansão, não significa que ele julgava as tribos de Israel, tá bom? Quando a gente falou de Débora aqui no canal, Débora ela sentava embaixo da palmeira, as pessoas vinham até ela ali buscar conselhos e ela julgava o povo, realmente a causa do povo ali, tá bom? Mas no caso de Sansão aqui, a palavra juiz aqui no livro de Juízes também significa libertador. Então não significa que ele julgava, que ele fazia parte ali de julgar o povo, mas que sim, Deus levantou um libertador em Israel, tá bom? E Deus também tinha dado um dom espiritual a ele, né? E era uma grande força que ele tinha. A gente vai falar um pouquinho sobre essa força aqui, mas Sansão ele era muito forte. Porém, a gente não precisa imaginar de que ele era muito alto e musculoso, porque a força dele, de acordo com a escritura aqui, vinha do Senhor. O Espírito do Senhor repousava sobre ele, e então ele ficava com essa força assim sobrenatural, né? Muito forte mesmo. Então ele tinha essa força aí. E também Sansão ele tinha voto de Nazireu, ou seja, ele tinha que viver um padrão mais elevado do que as outras pessoas. João Batista, por exemplo, ele era nazireu. Ele não podia beber bebida alcoólica. Um nazireu não pode cortar o cabelo, não bebe bebida alcoólica, não pode tocar em cadáveres, né, seja de animais ou de humano, não pode tocar em cadáveres ali. Então tem que passar por todo um ritual de purificação. E aí assim começa a história de Sansão, né? Sansão ele tem uma grande força física. Porém, a força dele de resistir ao mal, de resistir ao pecado, de resistir à tentação é muito fraca, né? A gente vai observar na história de Sansão que frequentemente ele quebra os mandamentos de Deus, ele quebra os convênios que Deus tinha dado para ele ali, os votos que ele tinha de Nazireu, tá bom? Então começa a história aqui, ele vendo, né, com os seus olhos ali, uma moça muito bonita que era Filisteia, né? Que era do povo que subjugava as tribos de Israel. Né? E ele se agradou, e ele chega nos pais dele e diz, olha, essa moça me enche os olhos, tomai ela de esposa para mim. Né? Os pais dele falaram, não, nós temos outras mulheres em Israel, bonitas, por que você não escolhe das filhas de Israel? Né? Aliás, era um mandamento que os filhos de Israel não deveriam se casar com pessoas que eram de fora do convênio, mas Sansão ele quis e insistiu e os pais foram até lá fechar esse acordo aí de casamento, né, com os filisteus lá. Bom, enfim, quando eles estavam no caminho, indo ali pelo caminho de uma vinha, provavelmente Sansão ele saiu pro lado ali para usar o banheiro, urinar, fazer alguma coisa ali, e um leão veio lhe atacar. E quando esse leão veio sobre ele, é contado aqui nas escrituras que ele despedaça esse leão como se fosse um cabrito, né? Foi coisa muito fácil para ele. Sansão era muito forte, gente, muito forte mesmo. Aqui no capítulo 16, só para falar um pouquinho da força dele, ele tá, nessa ocasião aqui, os soldados, né, estão querendo matá-lo e eles cercam uma cidade, que era a cidade de Gaza, que sabia que Sansão estava ali. Então o que ele faz, né? Sansão, sabendo que os guardas estavam ali, no meio da noite, ele vai ali e arranca os portões da cidade, leva os portões da cidade e vai embora com tudo, né? O versículo diz assim, ó. E arrancou as portas da entrada da cidade, com os umbrais, e juntamente com a tranca arrancou. E pondo-a sobre os ombros, levou-os acima até o cume do monte que está de frente com Hebrom. Então, olha só, né? Aquela cidade de Gaza, ela era murada, né? As cidades, elas eram muradas e tinham um portão, porque era para se proteger dos inimigos ali, tá bom? Então, igual a cidade que a gente falou de Jericó, né? Os muros de Jericó ali, e não adianta ter um muro resistente se o portão for fraco. Então, imagina
Sansão rebentando esse portão. Não era um portão fraco, um portão leve, né? Era feito de toras de madeira ali, bem pesado realmente. E é contado aqui que ele agarrou esse portão e arrancou pelos umbrais e tudo, pôs sobre os ombros e levou até o cume do monte ali de Hebron, né? Ele estava em Gaza e foi até Hebron. Eu estava pensando aqui eu fiz uma pesquisa sobre esses portões aqui, e o mais leve deve ter cerca de 3.000 quilos, então nada mais, nada menos aí, Sansão ele pegou 3.000 quilos, colocou sobre os seus ombros e levou embora, né? Eu fiz uma pesquisa rápida aqui sobre levantamento de peso, recorde de levantamento de peso, e eu encontrei aqui um que levantou 501 quilos, é o campeão mundial, né? Ele conseguiu levantar 501 quilos. Houve outros aqui que tentaram levantar 505 quilos, porém não é levantar acima da cabeça, tá bom? É se agachar ali, levantar e ficar pelo menos um tempinho reto ali com aquele peso, né? Isso que é contado ali quando a pessoa conseguiu levantar. Outros conseguiu erguer assim, mas não chegaram na posição. Então o campeão mundial ele levantou aqui 501 quilos, tá bom? É muita coisa, né? E a regra é só levantar, ele não precisa andar com aquele peso, mas só dele levantar. Então 501 quilos. Sansão, ele arrancou o portão ali dos umbrais, estava fincado ali, com tudo, né? Esse portão pesava no mínimo 3.000 quilos, 6 vezes mais do que um campeão mundial consegue levantar. E não somente arrancou esse portão, como ele pôs sobre os ombros e levou até o Monte de Edrom, né? Os comentaristas dizem aqui que o Monte de Edrom ficava a cerca de 30 quilômetros, né? Da cidade de Gaza até lá, até esse monte, né? Alguns dizem que o ponto mais perto ali seria 11 quilômetros. O comentarista falou mais perto, falou que ficaria pelo menos a 11 quilômetros. Agora imagina você, com 30, 40 quilos na costa. Se você for andar 1 quilômetro, né, com esses 30, 40 quilos nas costas, quando dá 1 quilômetro, você já não aguenta mais, né? Porque parece que o peso vai aumentando, você tá andando. E Sansão, ele andou ali cerca de 30 a 11 quilômetros com esse peso todo sobre os seus ombros. Então, a força de Sansão é fenomenal. Era uma força que vinha do espírito ali, dava aquela porção para ele e ele ficava muito forte, né? Então, só para falar um pouquinho da força dele ali. Bom, então contando aqui, ele despedaçou esse leão, vai para a festa lá, tá bom? Ah, aqui tem um detalhe, ele não conta para os pais dele que ele despedaçou o leão ali, né? No versículo diz que ele não conta. E por que será que ele não conta, né? Ele não conta porque ao matar o leão ele se tornou um cadáver. Então ele havia tocado no cadáver. Ele não ia poder participar da festa, ele ia ter que voltar para casa e participar de um ritual de purificação. Como ele não queria fazer isso, ele omite dos pais dele e vai lá para a festa lá, né? Bom, na volta dessa festa, é contado que quando ele chega perto aonde ele tinha matado o leão, ele volta lá na carcaça do leão e ele olha lá e tem um favo de mel na carcaça do leão, né? As abelhas fizeram um favo de mel ali e ele vai lá e pega esse favo de mel. Então, novamente, ele quebra o voto dele. Ele não podia tocar em cadáver. A primeira vez até que a gente pode pensar assim, ah, mas foi legítima defesa, né? Mas mesmo assim, ele quebrou o voto, ele teria que se purificar. Mas agora, pela segunda vez, ele voltou e toca no cadáver de novo ali, pega o favo de mel. Aí na escritura aqui diz que ele saiu comendo, né, o favo de mel. Olha o que diz aqui, ó, Juízes 14, versículo 9. Ele tomou o favo de mel, tomou nas suas mãos e foi andando e comendo dele, e foi a seu pai e a sua mãe, e deu-lhes dele. E comeram, porém, não lhe deu a saber que tomara o mel do corpo do leão, ou seja, ele não contou que ele pegou do cadáver do leão aquele mel, deu também para o pai, para a mãe ali, coisa que era proibida, né? Eles tinham voto de Nazireu, não podia tocar em um cadáver. Então a gente vê que ele não liga muito ali em guardar os convênios que ele havia feito, o voto de Nazireu ali que ele havia feito, tá bom? Então, ao ver, né, esse favo de mel dentro do leão, ele propõe um enigma para os filisteus ali na festa de casamento. Esse enigma vai trazer sérios problemas para a vida dele ali, né? E aí eu vou compartilhar com vocês aqui. Minha mãe gostava de enigma também, ela gostava de brincar o que é o que é.
uma das brincadeiras que ela fazia era assim: o que é o que é? Nasce grande e morre pequeno, né? Aí a gente tinha que pensar e responder. Aí falava, é vela, a vela nasce grande. Vela ou lápis, o lápis também, né? O lápis ele nasce grande e vai apontando também, ele vai ficando pequeno. Outra coisa que ela falava, o que é o que é? Dá um pulo e veste-se como pipoca. Era. Olha, eu falei errado o enigma aqui, né? O que é o que é? Dá um pulo e veste-se de noiva. Eu já dei a resposta falando que era pipoca aqui, né? Então, dá um pulo e veste-se de noiva. É a pipoca, quando ela estoura, ela fica toda branquinha ali. O que é o que é? Quanto mais você tira, maior fica, né? Aí é o buraco, né? Quando um buraco ali, quanto mais você tira a terra, maior o buraco vai ficando. Então tem vários enigmas, né? Minha mãe fazia, eu gostava dessas brincadeiras com ela. Bom, então vamos ler aqui em Juízes capítulo 14, a partir do versículo 12, esse enigma que Sansão ele propõe por causa desse leão que ele havia matado ali, tá bom? Então começa assim, ó. E disse-lhe, pois, Sansão, vos proporei, vou vos propor um enigma, né? Eu vou dizer assim, essa palavra tá difícil para mim falar aqui. Eu já gravei 2 vezes por causa que eu falei errado essa palavra aqui. Properei, né? Ele está propondo aqui um enigma, tá bom? E se nos 7 dias das bodas me declarares e descobrires, vos darei 30 lençóis, né? 30 peças, 30 capas, né? E mudas de roupas, e 30 mudas de roupas. E se não me puderdes declarar, vós me dareis a mim os 30 lençóis e as 30 mudas de roupa. E eles lhe disseram, propõe-nos o teu enigma, para que ouçamos. Né? Então, na festa de casamento dele, ele se sentou com outros 30 homens ali, né? 30 jovens ali. E aí, ele propôs esse enigma fazendo uma aposta. O problema é que ele não tem, ele está apostando algo que ele não tem. Já apostar já é errado, tá bom? Mas ele está apostando algo que ele não tem. Não tem essas 30 mudas de roupa, tá bom? E ele estava apostando ali, e cada um dos que estava ali, se perdesse, né, não adivinhasse o enigma, teria que cada um dar uma roupa para ele. Então ele receberia no final ali 30 mudas de roupa ali. Então essa era a aposta aqui que ele havia feito. E aí a gente continua aqui, né? Falaram assim, propõe-nos o enigma então. Aí no versículo 14 diz assim, então lhes disse, do comedor saiu comida, da doçura, da doçura saiu do forte. E 3 dias não puderam declarar o enigma, né? Então eles ficaram sem saber o que era esse enigma, porque ele não sabia daquele fato do leão, que havia um favo de mel lá, e era esse o enigma aqui. E aí o que acontece aqui, né? Eles pegaram e colocaram pressão sobre a noiva dele, a que ia se casar com ele. Falou, se você não descobrir o enigma para nós, a gente vai matar você e vai queimar a casa do seu pai, a gente vai matar você e sua família. Você tem que descobrir o enigma para nós. Né? E até eles usam uma palavra aqui com ela, né? Chamaste a vós aqui para vos apoderardes do que é nosso? Não é assim? Ele está falando que Sansão, ele veio até os filisteus, né? Ele era da casa de Israel, então eles eram inimigos. Né? E ele veio até ali e agora ele estava dando um enigma como se ele fosse mais inteligente do que os filisteus. Então era um desafio à inteligência dos filisteus. Né? Então os filisteus, por não descobrir o enigma, estavam se sentindo roubados e humilhados por um israelita. Né? Então, Sansão ele deveria ter pensado antes de fazer essa brincadeira, esse enigma aqui, porque isso aqui vai acabar com a festa dele de casamento, tá bom? Então, a mulher dele foi ameaçada para descobrir o enigma. Então, ela fica em cima dele para descobrir esse enigma. A gente vê aqui no versículo 16. E a mulher de Sansão chorou diante dele e disse, tão somente me odeias e não me amas, pois propusestes aos filhos do meu povo um enigma para adivinhar, e ainda não me declaraste a mim. E ele lhe disse, nem a meu pai, nem a minha mãe eu contei, e nem declarei.
e eu te declararia a ti. Ele falou, eu não contei nem para minha mãe e para meu pai, por que que eu vou contar para você, né? E ela começa a chorar ali por conta disso e continua, né? E ela chorou diante dele os 7 dias que celebravam as bodas. Olha só, ele acabou com a festa de casamento. Imagina uma noiva chorando os 7 dias. Ah, naquela época era diferente, né? O casamento, né? Não era um dia de celebração, era uma semana, 7 dias, 14 dias. Tinha festa de casamento aí que durava um mês de festas ali. Então ela ficou chorando durante 7 dias ali, implorando para ele contar. Por quê? Ela estava sob pressão de que ela iria morrer e também os seus pais iriam morrer por causa desse enigma. Então tem hora que a gente tem que saber com quem a gente está brincando também. E Sansão, ele estava brincando com os seus inimigos, né? E às vezes até você, para fazer uma piada, brincar com alguém, você tem que saber se você tem liberdade, se a pessoa te deu abertura para você brincar assim, né? Porque olha só o que Sansão aqui, a enrascada que ele se meteu, né? Fez a noiva chorar os 7 dias aqui, de acordo com a escritura. E ela ficou implorando para ele declarar ali, né? E então continua o versículo dizendo: Dize-lhe, pois, aos homens daquela cidade, no 7º dia, antes do pôr do sol. Aqui conta que Sansão foi e contou para ela, né, o segredo, declarou somente a ela, e ela vai lá e conta para o seu povo. E aí eles vêm antes do pôr do sol e conta, né, o enigma ali para Sansão e ganham a aposta, né? Eles dizem assim, ó: que coisa mais doce há do que o mel? E que coisa mais forte do que o leão? Então eles mataram a charada, né? Que era o leão mais forte e o mais doce era o mel. Então era o comedor que ele falou aqui no enigma. Do comedor saiu doçura, era porque o leão, que era carnívoro, e dentro do leão tinha um favo de mel. Então esse era o enigma dele, né? E por causa da esposa ali, acabou descobrindo-se esse enigma. E aí, olha só a enrascada que ele se enfiou. Ele havia feito uma aposta, a qual ele não podia pagar. Então, por causa que ele perdeu, ele teve que descer a outra cidade. Ele matou lá 30 pessoas para arrancar a roupa dessas pessoas, quebrando o voto dele novamente. Porque para tirar a roupa, ele tinha que tocar nos cadáveres e arrancou essas roupas e pagou a dívida dele. E depois ele ficou irritado, irado e foi para a casa de seu pai, abandonando a festa, né? A gente vai observar, vou compartilhar amanhã, mas quando ele volta, a esposa que ele tinha casado ali, né? Ele não tinha consumado ainda o casamento, eles estavam na festa, foi dado a outro. Foi dado a outro porque ele abandonou a festa de casamento. Ele foi embora, né? Ele pagou a dívida ali e foi embora para a casa do pai, emburrado por causa que eles descobriram o enigma, né? Então, que nós possamos pensar mais sobre essas brincadeiras e não brincar com coisas sagradas também. Por exemplo, lá no final da história de Sansão, no capítulo 16, é contado que Dalila fica insistindo para ele contar o segredo da força dele. E cada vez ele vai contando uma coisa pertinho, né? Ele fala, se me atares com corda, eu vou ficar fraco como qualquer um dos homens. Aí depois ele fala, não, se trançar o meu cabelo. Olha que cada vez ele está mais propenso a contar a verdade, né? Algo que não era para ele revelar. E aí ele falou, era no cabelo. E aí o que aconteceu, né? Ela rapa, né? Ela segura ele ali, faz ele dormir, e outro vem e corta o cabelo ali, e ele perde as forças dele. Sabemos que a força não estava nos cabelos de Sansão, e sim no convênio que ele fez, né? E como ele havia quebrado os convênios com o Senhor, quebrado os votos que ele fez, ele acaba perdendo a força dele. Mas é essa mensagem que eu quero compartilhar, né? Que nós possamos saber brincar com as pessoas, ver se temos abertura, se não temos, e coisas que são sagradas nós devemos tratar como sagrada e não sair compartilhando com todo mundo. Estava claro que Dalila ali, ela queria saber o segredo de Sansão para entregar eles aos filisteus, e ele vai e acaba caindo, né, dessa maneira também. Então ele brincava muito com as coisas sagradas, que nós não façamos assim, tá bom? Eu deixo essa mensagem com vocês, em nome de Jesus Cristo, amém. Até amanhã.